Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 1. Está escrito assim: E Acabe fez saber a Jezabel, sua mulher, tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Imagine o profeta Elias na sua casa, quando de repente alguém bate a porta, e ele abre a porta e é um mensageiro, um moço de recado, e aquele moço diz: profeta, eu tenho um recado para o Senhor. E Elias diz: qual recado? Jezabel manda te dizer que amanhã, a esta mesma hora, ela vai fazer com você o mesmo que ela fez com o que você fez aos profetas de Baal. Ou seja, ela vai te matar. O que Elias está recebendo? Ele está recebendo uma sentença de morte. E uma sentença que tem dia e tem hora. Que dia? Amanhã. A que hora? Esta mesma hora. A mesma hora que você está ouvindo esta mensagem. Quer dizer, Elias estava sentenciado à morte. Quando Elias escutou isso, ele foi tomado de um pavor muito grande. Às vezes não acontece isso com você também? Quando uma má notícia bate na tua porta, não é? Você está lá tranquilo, numa boa, aí de repente vem uma má notícia de sopetão, do nada. Vem aquela má notícia que te pega despreparado, aquela má notícia que vem rapidamente contra a tua vida, e você sente um pavor, você sente um medo, você sente um receio. Nossa, mas de onde que veio isso? Por que isso está acontecendo comigo? Elias sente um pavor muito grande. Olha que ele havia acabado de fazer um grande sinal em Israel. Lembra que ele estava no Monte Carmelo? Que ele orou e fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, até as pedras do altar foram consumidas pelo fogo que desceu do céu. A nação inteira reconheceu: só o Senhor é Deus. E agora Elias está sentenciado à morte, e ele está tomado de medo. Pastor, como que pode uma pessoa que acabou de viver um milagre sobrenatural de Deus tão grande como esse que Elias viveu, sentir medo, ficar apavorado? Você sabe que o medo, ele nos prega peças. O medo, ele nos prega peças. E eu vou te dizer mais: o medo faz a nossa alma se abater, ao ponto que parece que vem um branco na nossa mente, e a gente esquece dos benefícios que Deus um dia nos fez. Sabia que o salmista dizia assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges dentro de mim? E aí ele diz no mesmo salmo, ele diz: não te esqueças de nenhum dos benefícios que o Senhor te fez. Porque quando a gente fica com medo, o medo faz a gente esquecer dos benefícios que Deus um dia nos fez. E olha só que interessante, às vezes a pessoa já enfrentou coisa até pior na vida. Ela já enfrentou até situação pior.
situação até mais complexa, mas Deus deu vitória para ela. Aí ela enfrenta uma situação até mais branda do que ela já enfrentou, mas o medo faz ela esquecer o que Deus operou de tão grandioso na sua vida. Por isso que você não pode deixar o medo reinar no teu coração. Elias, quando ouviu esse recado de Jezabel, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Quando ele escutou essa ameaça, ele ficou apavorado. Talvez você veio hoje aqui nessa noite apavorado, apavorada de uma situação que veio bater a sua porta. Mas eu quero que você creia que Deus tem uma solução para você nesta noite. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a falar ao teu coração? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer e a falar ao seu coração nesta noite. Elias recebe uma sentença de morte. Amanhã, a esta hora, você estará morto. Este é o recado de Jezabel. Quando Elias recebe aquilo, o medo que ele sente é tão grande, que ele só pensa em fugir para salvar a própria vida. E é interessante que o medo nos assusta de um jeito que nos leva para o deserto. É verdade. Quantas pessoas não estão enfrentando um deserto em suas vidas, e quem as conduziu para lá foi o medo, o receio do que poderia acontecer com ela. Está escrito aqui no capítulo 19 de 1 Reis, no capítulo de número 4, e Elias, se foi ao deserto. Quer dizer, o medo foi tão grande, que ele falou: eu tenho que salvar a minha vida. E ele saiu sem rumo, sem direção, e ele se viu no meio do deserto, depois de um dia de caminhada, de viagem. Você já pensou nisso? Você caminhar um dia dentro de um deserto? Dentro de um deserto, Elias se viu no meio do deserto, quando ele caiu em si, e ele encontra um pé de zimbro. O zimbro era uma árvore, é uma árvore comum do deserto, que é uma árvore de galhos retorcidos e com pouca sombra, não tem muitas folhas, é mais galhos e algumas folhas, por isso que a sua sombra é muito escassa. E Elias se vê no meio do deserto, e ele se senta debaixo deste pé de zimbro, porque diz assim, ó: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Sabe por que Elias está pedindo a morte? Eu vou te dizer por que ele está pedindo a morte. Primeiro, porque ele sente que ele fracassou na sua missão. Elias está se sentindo, na verdade, um fracassado. Ele está achando que fracassou na sua missão como profeta de Deus, que ele fracassou na sua missão de levar Israel à adoração do único Deus. Ele está achando, se sentindo um fracassado. Não só um fracassado, mas Elias está se sentindo sozinho.
Ele está no deserto sem ninguém à sua volta, não tem ninguém ali, ninguém ao seu lado, ninguém para confidencializar os seus medos, os seus traumas, os seus receios. Elias está se sentindo sozinho e ele está cansado. São 3 anos e meio de luta, de perseguição, e essa luta nunca acaba, essa luta nunca termina, essa perseguição nunca chega ao fim. Elias está cansado. Basta, Senhor, basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Quantas vezes nós não nos sentimos como Elias, não é? Achamos que estamos fracassando diante daquilo que buscamos. Nos sentimos como se estivéssemos patinando sem sair do lugar, fracassando no casamento, fracassando diante da família, fracassando na empresa, nos negócios, no trabalho. Nos sentimos como se estivéssemos em um deserto e fracassando a cada dia. Embora cercados por muitas gentes, às vezes em casa, na tua casa, o que não falta é gente toda hora entrando e saindo, é toda hora gente entrando e saindo, mas você se sente sozinho, você se sente sozinha, não tem ninguém para você confidencializar os seus medos, os seus traumas, os seus receios. Você se sente sozinho no meio de uma multidão à sua volta, e você já está até cansada. É tanta luta, é tanta situação, isso te cansa. Pastor, é como Elias. Elias teve 3 anos e meio de luta. O meu já vai para 5, o meu já vai para 10, o meu já vai para 20. Pastor, já estou cansada de tanta luta. E aí você está como Elias. Basta, Senhor, eu não aguento mais, tira a minha vida. Quem me dera Deus me matasse agora, porque se eu morresse eu descansaria do meu tormento. E você até está disposto a se entregar a essa situação, porque afinal de contas, você já está cansado, você sente que está sozinho, você sente que está fracassando. Elias disse isso, e quando ele disse essas palavras, sabe o que ele fez? Ele dormiu, e eu vou te dizer, uma pessoa dormir no meio de um deserto, ao relento, ela está pedindo mesmo que morra. Sabe por quê? Porque o deserto de dia é um calor escaldante, acima de 40 graus, sensação térmica de quase 50, e de noite a temperatura cai quase a 0. Quer dizer, uma pessoa está no deserto e ela dorme no relento, sem se proteger, ela está se entregando ao acaso, ela está se entregando à sorte, ela está se entregando à morte. Que bom seria se Deus me matasse agora, porque eu não sou melhor do que os meus pais, disse Elias, e ele dorme debaixo daquele pé de zimbro. Só que quando Elias estava ali dormindo, veio um toque suave, tocou no seu lado, e despertou ele calmamente. Quando Elias despertou, sentindo aquele toque suave, ele viu que tinha ali um anjo do lado dele. Meu irmão, eu não sei o que é que tem trazido no seu coração o sentimento de fracasso, ou qual é a situação que está fazendo você sentir-se sozinho, sozinha. Nem tampouco eu sei qual é a situação que está te cansando, mas eu sei de uma coisa: Deus mandou um anjo na tua presença nesta noite para falar
falar para você que você não está sozinho. Pastor, cadê esse anjo que Deus mandou? Está falando com você agora. Deus me colocou como teu anjo para te dizer que você não está fracassando, para dizer para você que você não está sozinho e para dizer para você que Ele vai renovar as suas forças nesta noite, em nome de Jesus. Deus me pôs como teu anjo nesta noite. Você nem queria vir aqui hoje. Você disse, eu estou tão cansado, eu vou para casa. Mas algo ficou te cutucando e dizendo, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. E você veio porque Deus me colocou como um anjo, como colocou no caminho de Elias, para te anunciar esta palavra. Quando Elias despertou, ele viu pão e água, pão fresquinho, água fresca. Aí Elias levanta cansado, e ele come um pedacinho de pão, e ele bebe um pouquinho de água. Você deu uma animadinha, né? Comeu um pedacinho do pão, tomou um pouquinho de água. Aí você, pastor, eu me senti melhor quando o senhor disse aí do anjo. Eu me senti um pouquinho melhor, pastor. Meu irmão, só que escuta o que eu vou te dizer. Elias comeu um pedacinho do pão, bebeu um pouquinho da água, só que ele voltou a dormir. E o anjo aí teve que chacoalhar Elias, e levantar Elias, despertar Elias, e dizer para ele, levanta-te e come, porque longa te será a jornada. Meu irmão, aqui não é o fim. Eu estou te chacoalhando, porque Deus mandou eu te dizer, levanta a tua cabeça, levanta-te e come, porque longa será a tua jornada em direção à sua vitória, e você não pode parar agora. Você não pode parar agora. Levanta e come. Versículo de número 8. E levantou-se, pois, Elias, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quantos dias? Quantos? 40 dias. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Por que não 39? Por que não 41? Por que não 38? Por que não 42 dias, mas 40? Sabe por quê? Porque o número 40 na Bíblia, ele assume uma postura do fim de um ciclo e de um início de um novo ciclo. O fim de um tempo e o início de um novo tempo. Eu sei que você já está entendendo o que Deus está te falando. Sabe por que você precisa comer deste pão que é a palavra de Deus e beber desta água que é o Espírito Santo, para que você tenha força? Porque há um ciclo que está chegando ao fim. Talvez um ciclo de dor, um ciclo de perdas, um ciclo de sofrimento, e você tem que se manter firme, porque um novo ciclo está chegando, um novo tempo está chegando, e é um tempo de conquistas na sua vida, e você tem que estar forte para superar este momento difícil e alcançar este novo tempo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Pastor, de um tempo para cá, eu estou me sentindo como se estivesse num funil. É isso que acontece quando o ciclo está terminando. Quando está chegando o final do ciclo, a gente começa a entrar no estreito mesmo. A coisa começa a estreitar, começa a ficar mais difícil. Mas por quê? Porque está completando um ciclo para se iniciar um novo ciclo. Está terminando um tempo para se iniciar um novo tempo. Elias caminha 40 dias.
e ele vai parar até Horebe. Você sabe onde que é o Horebe? Pastor, onde que é o Horebe, pastor? É o Monte Sinai. Porque Sinai é o nome egípcio. Horebe é o nome hebraico. Então quando você lê na Bíblia Horebe, lembra que é o Sinai. É aquele monte onde Moisés recebeu os mandamentos. Onde Moisés com a congregação dos filhos de Israel receberam o mandamento. Agora, olha um detalhe aqui, versículo de número 9. E ali entrou Elias onde, gente? Numa caverna. É incrível, né? Tem gente que vem na igreja, Deus fala para ela se animar, Deus fala para ela recobrar as forças, Deus fala para ela comer do pão fresquinho. Ó, que eu estou te dando pão fresco hoje, hein? Não é pão adormecido não, é pão fresco. Que dá água para ela beber, o Espírito Santo. Aí o que a bonitinha vai fazer? O que o bonitinho vai fazer? Ao invés de se levantar e dizer, eu vou em frente, eu vou à luta, eu vou vencer, eu vou conquistar, ele vai para dentro da caverna. Ele vai para a caverna. Pastor, mas que caverna? Para dentro de qual caverna? A caverna do pessimismo. Vai lá para dentro da caverna do pessimismo. A pessoa começa a pensar, sabe aquela história do copo pela metade? O pessimista olha e fala, o copo está mais vazio, o copo está meio vazio. O otimista fala, o copo está quase cheio. Só que a pessoa entra na caverna do pessimismo e ela fica lá, ela só vê coisa difícil, complicada, ela só enxerga dificuldade, ela olha para um lado a escuridão, ela olha para o outro a escuridão, ela olha na sua frente a escuridão, ela olha atrás a escuridão e ela fala, estou perdido, não tenho saída. Ela está como Elias. Deus quer fortalecê-la, Deus quer levantá-la, Deus quer que ela siga em frente, mas o que ela vai fazer? Ela vai para dentro da caverna do pessimismo. Ela vai para dentro da caverna. Ela vai lá para a caverna do pessimismo e ela fica lá se martirizando. E sabe o que o pessimismo faz? O pessimismo faz com que o problema se torne maior do que ele é. A gente enxerga o problema maior do que na verdade ele é, maior do que realmente ele é. Porque enquanto Elias estava ali escondido dentro da caverna, olha o que Deus vai falar para ele. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Quer dizer, Deus está perguntando, o que você está fazendo aqui dentro, Elias? O que você veio fazer dentro dessa caverna escura, Elias? Eu não mandei meu anjo te levar comida. Eu não mandei o meu anjo te dar ânimo para você saber que você não estava sozinho, que eu era contigo, que você não fracassou. Mas por que você está aqui, Elias? Aí Elias começa um discurso, né? Um discurso até que parece coerente. Oh Senhor, tu sabes como eu tenho mantido a minha integridade, como eu sou zeloso para com a tua obra. Mas os filhos de Israel te abandonaram, te deixaram, destruíram o seu altar. Sim, Deus sabe de tudo isso. Aí Elias diz, e Senhor, mataram os teus profetas e também querem me matar. Aí a primeira coisa que Deus diz, sai da caverna, Elias. Sai da caverna. Vamos lá fora conversar, Elias. Meu irmão, sai de dentro da caverna. Sai de dentro da caverna do pessimismo, porque dentro do pessimismo você não vai ver luz nenhuma. Você quer a direção de Deus, quer a bênção de Deus, então sai para fora, porque aí você vai enxergar a coisa do jeito certo, você vai enxergar a coisa da forma correta. Versículo de número 11. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento,
que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Elias sai da caverna e o que está acontecendo lá fora? Um vento veemente e impetuoso. As árvores se quebram, as rochas rolam da montanha. Sabe quando o vento sopra que até uiva? Aquele vento forte. Elias sai da caverna e ele está vendo aquele vento uivando, e ele enxerga as pedras rolando do monte, ele vê as árvores se quebrando. Elias começa a enxergar toda aquela cena. E você sabe que às vezes a gente espera que Deus ele se manifeste na nossa vida como um vento veemente e impetuoso. Como assim, pastor? Como aconteceu em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, não é? Está escrito lá que Deus veio como um vento veemente e impetuoso, soprou nos 4 cantos daquele cemitério, e aquele monte de morte se transformou em vida. Às vezes não é assim que você quer. Puxa, Deus, vem com um reboliço desse, um reboliço santo, né? Você fala, um reboliço santo, um vento desse na minha vida, e coloca as coisas em ordem, como o Senhor fez lá em Ezequiel 37. Só que olha um detalhe aqui, ó, no versículo 11, no finalzinho. Porém, o Senhor não estava no vento. Às vezes, Deus vem como um vento veemente e impetuoso. Só que neste caso, Deus não estava no vento. Deus não estava no vento. E depois do vento, veio um terremoto. Aí imagina só, o monte começa a tremer. Começa um terremoto a afligir aquele monte. O monte Sinai começa a tremer. Já bastava o vento, agora um terremoto. Às vezes você diz assim: meu Deus, vem na minha vida como um terremoto, como aquele terremoto que atingiu o cárcere onde Paulo e Silas estavam, e a prisão de todos se abriram, não é? Está lá em Atos 12 isso. Oh pastor, eu preciso que Deus venha como um terremoto, abale os alicerces, abra as prisões. Às vezes nós precisamos que Deus haja assim na nossa vida. Só que no caso de Elias, diz assim: e também o Senhor não estava no terremoto. Puxa, Deus não estava no vento? Deus não estava no terremoto? Aí depois do terremoto vem mais um. E depois do terremoto, um fogo. Você já pensou, Elias, no monte tudo escuro, e aí de repente começou a cair fogo do céu? Você já pensou nisso? O monte tremendo, o vento uivando, e de repente bolas de fogo começaram a cair do monte. Elias está ali vendo aquilo, ele olha aquele vento, aquele fogo caindo do monte. Às vezes a gente quer que Deus se manifeste como fogo na nossa vida, né? Igual quando Elias orou no Carmelo, não é verdade? Deus ali manifestou que Elias era servo dele. Deus, manda o teu fogo e manifesta que eu sou teu servo. Manifesta que eu sou tua serva. Às vezes a gente quer que Deus venha como um fogo abrasador, que queime esse problema, que consuma as dificuldades e que se mostre em nossas vidas que nós somos servos dele. Só que o curioso é que diz aqui: porém também o Senhor não estava no fogo. Quer dizer, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Pastor, onde Deus estava? No lugar menos provável. No lugar menos provável, porque as pessoas vêm na igreja, elas querem ver fogo, elas querem ver terremoto, elas querem ver até mesmo vento forte, elas querem tudo isso, mas Deus
não precisa trabalhar só no vento. Deus não precisa só trabalhar no terremoto. Deus não precisa só trabalhar no fogo. Porque olha onde Deus vai trabalhar na vida de Elias. Diz assim: e depois do fogo, o que veio até Elias? Uma voz mansa e delicada. No lugar menos provável. No lugar menos provável é que Deus está. Deus não estava no vento impetuoso, Deus não estava no fogo abrasador, Deus não estava no terremoto que abalou o monte, mas Deus estava numa voz mansa e numa voz suave. Sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que enquanto você está aqui sentado, sentada, ouvindo uma voz, Deus está trabalhando pela sua vida. Ainda que você não esteja vendo um fogo abrasador, um terremoto debaixo dos seus pés, um vento veemente, impetuoso soprando, Deus está agindo, porque até no silêncio Deus trabalha, em nome de Jesus Cristo. Fala para o teu irmão: Deus também trabalha no silêncio. Fala para o teu irmão: Deus também trabalha no silêncio. Pastor, a coisa está tão parada, a coisa está tão devagar. Pastor, pastor, parece que está tudo parado. Parece, mas o teu Deus está trabalhando, porque até no silêncio Ele trabalha. Meu irmão, minha irmã, você tem que acreditar nesta palavra. Não é otimismo, isso é fé. Você tem que crer de todo o teu coração que até no silêncio Deus está trabalhando. Parece que está tudo parado. Você está querendo ver fogo, mas não está vendo fogo caindo. Você quer ver vento soprando, mas não está vento nenhum soprando lá na tua casa. Você quer ver terremoto, mas não está terremoto nenhum chacoalhando. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando, porque até no silêncio o teu Deus trabalha. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Aí a voz mansa diz: o que fazes aqui, Elias? Aí é o discurso de novo: ah, Senhor, tu sabes como eu sou zeloso para com a tua obra, como eu busco fazer tudo correto, mas os filhos de Israel te abandonaram o teu concerto, e eles até derribaram o teu altar, e só eu fiquei, e mataram seus profetas à espada, e estão buscando a minha morte. Aí Deus fala: Elias, volta pelo mesmo caminho que tu vieste. E você não está sozinho não, porque há 7.000 que não se curvaram diante de Baal e eu os preservei. Lembra que eu te falei que o medo nos faz ver o problema maior do que ele na verdade é? Nos faz ver como se fosse muito maior do que realmente é. Quer dizer, no medo de Elias ele estava só, mas ele não estava só, tinha mais 7.000 profetas, tinha mais 7.000, agora o que explicar disso? Volta pelo caminho que tu vieste. Sabe o que significa isso? O mesmo caminho que levou você ao deserto, vai ser o caminho que Deus vai usar, para tirar você do deserto e glorificar o nome dEle. Em outras palavras, esse problema que até hoje te atormentou, vai ser uma grande vitória amanhã, em nome de Jesus Cristo. Uma grande vitória que você testificará diante do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Volta pelo mesmo caminho que tu vieste, Elias. Meu irmão, acredita no que o profeta está te dizendo.
essa situação que te trouxe para o deserto, eu não sei se é um problema familiar, problema financeiro, problema sentimental, emocional. Eu não sei qual é a situação, mas esse problema que te levou para o deserto, Deus vai reverter de um jeito esse problema, que ele vai se tornar um testemunho de vitória na sua vida. Vai pelo que o profeta está te dizendo. Deus vai usar a mesma situação que te consumiu até hoje, para exaltar o nome dele amanhã. Eu vou te dizer mais. Eu creio piamente nisso. Eu creio porque eu já vivi milagres assim. Eu creio. Eu creio muito num versículo que diz assim: não vereis nuvem, não vereis vento, e nem chuva, mas este vale se encherá de águas. Você acha que Deus precisa fazer vento para fazer chuva? Você acha que Deus precisa fazer chuva para encher uma vala de água? O teu Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Você pode deitar hoje, chegar em casa com um problema e deitar e acordar amanhã com a solução nas mãos. Você pode deitar doente e acordar curado. Você pode deitar com um problema e acordar com a solução. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu prego. Esse é o Deus que eu sirvo. E você tem que crer assim: não vereis vento e nem chuva, mas este vale se encherá de águas. Você tem que acreditar que o teu Deus até no silêncio faz maravilhas acontecer. Até no silêncio. Até no silêncio. Agora, para você resistir às aflições, para você resistir às lutas, para você resistir às perseguições, você não tem que entrar numa caverna escura. Você não precisa entrar na caverna do pessimismo. Você tem que se abrigar no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Elias, ao invés de descansar em Deus, ele foi descansar numa caverna. Ao invés dele descansar em Deus, ele foi descansar num buraco úmido escuro. Você está entendendo isso? Tem gente querendo achar descanso no lugar errado, sendo que você encontra descanso no esconderijo do Altíssimo. Pastor, mas onde é o esconderijo do Altíssimo para que eu me abrigue? Pastor, onde é o esconderijo do Altíssimo para que eu me abrigue? Eu vou te dizer qual é. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos tinham ido pescar. Passaram a noite inteira, lança rede, puxa rede, lança rede, puxa rede, e não pegaram nada. Aí Jesus aparece na praia e grita: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles gritaram do barco, nervosos, estressados: não reconheceram que era Jesus, pensaram que era um pedinte, que estava querendo um peixe. Aí Jesus disse: lançai a rede à direita do barco. Quando eles lançaram a rede, ela não vinha mais para cima. Pensaram que era um enrosco, porque não estavam muito distante da praia. Só que quando puxaram mais um pouco a rede, viram os peixões dentro da rede, peixe grande mesmo. E eles então olharam um para o outro e disseram: é o Senhor. Pedro se antecipa, pula na água, sai nadando na frente. Quando ele chega na praia, está Jesus com a fogueira acesa. Olha só, o mesmo anjo, a fogueira acesa, pão e peixe na brasa santa, pãozinho fresco, peixinho fresco. Aí Jesus diz: ide e pegai alguns peixes do que apanhastes. Pedro vai até a rede, puxa,
E a Bíblia diz que havia 153 grandes peixes. 153. Por que não 154? Por que não 150, mas 153 grandes peixes? Você sabe como se escreve 153 em hebraico? Bet-Zalel. Bet-Zalel. Sabe o que significa Bet-Zalel em hebraico? Esconderijo do Altíssimo. Você acha que é por acaso? Jesus estava mostrando que Ele é o esconderijo do Altíssimo. E aquele que entrega a sua vida a Jesus, aquele que entrega a sua vida a Cristo, aquele que faz dele o Senhor e Salvador da sua vida, esse está em segurança, porque um detalhe, as redes não se romperam. Está lá o detalhe, e as redes não se romperam. Quando você está debaixo da proteção de Jesus, nada dá errado, tudo dá certo. Vai ter aflição? Vai ter perseguição? Vai ter dificuldade? Vai, mas em todas elas você será mais do que vencedor. Por isso, meu irmão, minha irmã, entrega a tua vida a Jesus. Se coloca debaixo do esconderijo do Altíssimo, e você vai ter descanso à tua alma. Você vai ter descanso para a sua vida. Por isso, você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, quero recebê-lo como meu Senhor e como meu Salvador. Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, levanta a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar de Deus, porque hoje você vai descansar no Senhor. Hoje você vai descansar em Deus. Hoje você vai entrar debaixo do esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente você vai descansar. Isso, vem. Não se detenha aí no seu lugar, não. Vem entregar a sua vida a Cristo. Vem entregar a sua vida a Jesus. Vem entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, e Ele vai te permitir descansar. Pastor, eu nem sei o que é isso. Você não sabia, porque a partir de hoje Jesus vai permitir que você descanse. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. O Senhor estava aí ministrando, e o meu coração estava aqui ardendo dentro de mim, para que eu me reconcilie com Jesus. Você que nesta noite quer se reconciliar com Cristo, quer se reconciliar com Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha se reconciliar com Cristo. Se você tem se sentido como filho pródigo, uma filha pródiga, como uma pessoa, como aquele filho que se afastou do pai, que se afastou de Deus, e quer hoje se reconciliar com Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha se reconciliar com Cristo. Venha se reconciliar com Jesus hoje. Venha se reconciliar com Ele nesse instante, neste momento, porque Ele te chama à reconciliação. Ele te chama para que você volte a andar com Ele. Pastor, eu já estou na igreja. Pastor, eu já sirvo a Deus. Você sabe que eu não tenho dúvida que Elias era um homem de Deus. Eu não vou dizer era, porque Elias não morreu. Ele é um homem de Deus. Deus não iria tomá-lo para si, porque você sabe que ele foi arrebatado em um redemoinho aos céus. Deus não iria tomar Elias para si se ele fosse um mau homem, se ele não fosse um homem de Deus. Só que mesmo Elias sendo um homem de Deus,
Ele passou por um momento em que ele se sentiu como se estivesse fracassando. Ele se sentiu sozinho em um dado momento. Ele se sentiu cansado da sua luta. E talvez você já está na igreja, só que você está se deparando com uma situação que você sente como se estivesse fracassando. Você está numa situação em que você está se sentindo sozinho, sozinha. Você está em uma situação em que você está se sentindo cansado, cansada. Deixa eu orar por você, meu irmão. Deixa eu orar por você, minha irmã, para que Deus te fortaleça, para que Deus te mostre que você não está sozinho nem sozinha, porque há uma legião de anjos em teu favor. E acredite no que eu vou te dizer, você não está fracassando. Você não vai fracassar. Você vai conseguir. Eu vou orar por você e Deus vai renovar as suas forças. Você que está cansado, cansada, pastor, é uma luta que se arrasta, pastor, há tanto tempo na minha vida. Eu estou cansada, pastor, eu estou cansado. Elias se viu cansado, 3 anos de combate, 3 anos e meio de perseguição. Quando ele achou que a coisa ia melhorar, vem um mensageiro de morte bater na sua porta. Pastor, eu pensei que a situação ia melhorar, só que aí vem outro problema, pastor. Eu vou orar por você, você vai vencer em nome de Jesus. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Você que está entregando a sua vida a Cristo, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Meu Pai, escreva agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna. Senhor, eu quero sentir a alegria de ser chamada de tua filha, em nome de Jesus. Você que já está na presença de Deus, mas quer vencer esse sentimento de fracasso, de solidão, que quer vencer este cansaço que tem vindo sobre a sua vida, ore agora comigo assim: meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, eu quero pedir que o Senhor me livre desta aflição que tem estado na minha vida. Senhor, às vezes eu sinto como se estivesse fracassando, como se eu não fosse conseguir vencer esta situação. Me sinto só, há uma solidão no meu coração, como se ninguém se importasse com o meu problema. Senhor, isso me cansa, ao ponto de às vezes eu pensar até em desistir, mas eu te peço, renova agora as minhas forças, restaura a minha fé, me põe de pé. Nesta noite eu quero me alimentar deste pão que é a tua palavra, e eu quero beber desta água fresca que é o teu Espírito Santo. Senhor, renova as minhas forças para que eu consiga alcançar este novo tempo, em nome de Jesus.
Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, Senhor, aqui estão estas vidas que recebem ao Teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha para estas vidas que já estão na Tua casa, mas que estão aflitas, angustiadas, preocupadas, que às vezes sentem como se estivessem fracassando, porque tem aquela sensação de que não estão saindo do lugar. Meu Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja a tocar nesta vida, que muitas vezes a solidão, o abandono tem batido no seu coração, e ela se sente sozinha, preocupada com esta situação que rouba o seu sono, que rouba a sua fome, que rouba a sua paz, a sua atenção. Meu Deus, esta pessoa está cansada deste problema que se arrasta há dias, há meses, há anos. Pai, às vezes ela se sente tão cansada, tão sobrecarregada, que ela até pensa em desistir de tudo. Mas eu quero pedir que o Senhor renove a fé e as forças desta pessoa. Senhor, Tu disseste que nós diríamos: haja exaltação e haveria exaltação. Então eu digo: haja exaltação. Exalta o Teu filho, a Tua filha. Levanta o Teu filho, a Tua filha. Põe de pé o Teu filho, a Tua filha. Meu Pai, alimenta ele com este pão, sacia a sede dele com esta água espiritual, para que assim as suas forças sejam renovadas, o seu ânimo seja renovado, e Pai, que ela venha viver e ele venha viver o seu milagre. E se eu te peço estas coisas, meu Pai, eu te peço crendo que assim será feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.